Boa noite, irmãos. Minha saudação em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, versículo 5. É o plano e até o capítulo 2, versículo 2. 1 João, capítulo 1, versículo 5. O meu sermão hoje, irmãos, está igual uma espada medieval. Alguém me perguntou por que está afiado ou não, porque está comprido e chato. Então eu conto aí com a paciência dos irmãos para atenção, talvez eu demore mais do que o normal. Amém? Amém, rapaz, olha aí. Glória a Deus. E se eu perguntasse para você se o diagnóstico de uma doença é algo positivo ou negativo? E se eu perguntasse para você que o resultado de um exame que indicou que você está enfermo é uma coisa boa ou uma coisa ruim, que resposta você me daria? É provável que a maioria das pessoas pense, é claro, que é uma coisa ruim. Saber que eu estou doente vai trazer angústia, vai incomodar, vai me preocupar, vai me tirar a paz por algum tempo. No entanto, eu gostaria de lhe convidar a pensar no diagnóstico de uma doença não somente como algo que tira a sua paz, mas o diagnóstico de uma doença como o primeiro passo para uma cura. Hoje, nessa noite, eu quero diagnosticar uma doença que talvez eu e você estamos tendo. Um vírus que nos infectou. E todos nós. Não adianta pôr máscaras, não adianta vacinar-se, não adianta fazer nada. Você não tem como escapar daquilo que eu vou colocar nessa noite. Há talvez uma cura, mas a gente vai chegar lá ao final da pregação. Então eu quero ler esse texto junto com os irmãos, pedir para que você fique atento à palavra de Deus, ouça com alegria, ouça com fé o texto que eu vou tentar lhes explicar nessa noite. Amém? A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a palavra dele não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, saibam que tem um advogado junto ao Pai, Jesus, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós estamos diante de Ti mais uma vez para Te pedir graça, iluminação, orientação, direção. Peço para que o Senhor me ajude em minha fraqueza a explicar a Tua palavra para os meus irmãos, e que o Senhor ajude os meus irmãos a ouvi-la, compreendê-la, se agarrarem nela, Senhor Deus, e viverem a partir dela. Eu oro para que o Senhor nos cure, eu oro para que o Senhor nos sare, eu oro para que o Senhor nos visite, para que o Senhor nos restaure, para que o Senhor revele uma vez mais o Teu Filho por meio da página do Santo Livro, Senhor. Fala conosco, em nome de Cristo é que eu te peço. Amém. Amém. Queria, já tendo feito essas perguntas e anunciar que eu vou diagnosticar uma doença, eu queria começar fazendo mais algumas outras perguntas. Por que é
que nós falamos que Jesus é o centro? Por que é que o mundo precisa de Jesus? Por que é que o mundo precisa de um Salvador? Você parou para pensar nisso? Por que é que nós precisamos de um advogado? A resposta que eu tenho visto, e a melhor resposta que eu tenho encontrado para explicar isso, é por causa do problema do pecado. A humanidade é uma humanidade pecadora. E o problema fundamental de todos nós é o pecado. O psicólogo Karl Menege escreveu um livro, Whatever Became of Sin, o que aconteceu com o pecado. Ele critica a pregação moderna por conta da ausência da palavra pecado. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: em todos os lamentos e censuras feitas por nossos profetas, perde-se qualquer menção de pecado. Uma palavra que costumava ser o verdadeiro lema dos profetas, uma palavra que outrora foi conhecida por todos, hoje ela não é mais nem sequer ouvida. O que isso significa? Significa que o pecado não tem nenhuma relação com os nossos problemas? Será que ninguém hoje em dia é mais culpado de nada? Será que alguém que me lê ou que me escuta aqui hoje, nessa noite, pode ser acusado de algum pecado específico que tenha a necessidade de se arrepender, e não somente se arrepender, mas também ser perdoado? Será que há alguém que pode ser acusado de ser estúpido, doente, criminoso, mentiroso, arrogante, avarento, soberbo, ganancioso? Será que há alguém em nosso meio que é responsável por erros? Veja, coisas erradas acontecem, elas estão aí, mas ninguém em nossos dias tem sido culpado por elas. Ansiedade, depressão, todos nós reconhecemos, e até mesmo um vago sentimento de culpa, mas ninguém cometeu nenhum pecado. Para onde foi o pecado? O que aconteceu com ele? O autor continua explicando, dizendo que a própria palavra pecado, ela parece ter desaparecido. Mas o problema não é somente o desaparecimento da palavra, é o desaparecimento do conceito, da ideia. Por que então isso aconteceu? Será que ninguém mais peca? Ou pior, será que ninguém mais acredita na seriedade do pecado? Obviamente, eu sei que é um assunto muito desconfortável, talvez os irmãos devem estar se sentindo um pouco desconfortável com isso, em eu perguntar se há alguém mentiroso. Eu sei que há no nosso meio mentiroso, eu sei que há no nosso meio pessoas avarentas, eu sei que há pessoas egoístas, eu sei que há pessoas que se amam. Eu sei disso porque eu sou um deles. E você também é um deles. Nós somos pecadores. Mas no nosso dia, talvez você venha para a igreja para receber algum tipo de terapia para lidar com a sua semana. Por isso, então, eu quero lhe ajudar a não buscar hoje uma terapia, mas buscar uma solução para o problema central da minha e da sua vida e, por que não, da humanidade. Nos nossos dias, as pessoas farão grande esforço para esconder os seus pecados. Elas tentarão racionalizar, tentarão se desculpar, tentarão transferir a culpa, elas tentarão esconder os seus pecados. Elas estão de acordo com uma teóloga feminista chamada Delary Williams, em um livro Reimagining Christ, que é Reimaginando Cristo, em que ela disse uma vez: eu não preciso de uma teoria da expiação. Eu acho que Jesus veio para ensinar algo, ou para mostrar algo sobre a vida. Eu não acho que precisamos de uma pessoa pendurada na cruz, com sangue pingando. Isso é uma coisa estranha. E de fato, meus irmãos, em certo sentido ela está certa. Se nós não temos pecado, nós não precisamos de um Salvador. Se você é bonzinho, se eu sou bonzinho, nós não precisamos falar de cruz aqui. Se nós somos bonzinhos, nós podemos pegar Jesus como um padrão de homem perfeito e olhar para ele como alguém que é um exemplo, um modelo para ser vivido. Então nós podemos seguir Jesus nesse sentido. Nós precisamos de um Jesus conselheiro, de um Jesus amigo, de um Jesus companheiro.
Se não há pecado, a única coisa que nós não precisamos é de Jesus, o Salvador. O apóstolo João, no entanto, ele tem uma compreensão completamente diferente, tanto da severidade do pecado, quanto da necessidade que nós temos de um Salvador. O texto que nós lemos, ele reconhece o perigo de chamar Deus de mentiroso e adverte os crentes a ficarem alerta para isso. Essa epístola, como os irmãos sabem, João está escrevendo ela para ajudar a confirmar a fé dos santos. João é um autor muito interessante, muito maravilhoso, porque ele sempre nos dá o propósito com o qual ele escreve. Se você lembra do Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30, ele diz que escreveu o seu Evangelho para que os seus leitores creiam que ele é o Filho de Deus e para que, crendo no nome dele, tenham a vida eterna. Mas agora, na epístola, ele está pressupondo que os seus leitores ouviram, receberam a mensagem, creram, mas estão com dúvida da sua fé. Eles não têm certeza da sua salvação. E para isso, então, que ele escreve essa epístola, para dar certeza da salvação daqueles que creram em Jesus. Ele apresenta o propósito do seu texto no capítulo 1, versículo 4, quando ele diz que escreveu essa epístola para que a gente tenha alegria em Deus, e a gente viu no sermão passado. Ele escreveu no versículo 2:1 para que a gente possa nos prevenirmos do pecado. No capítulo 2, versículo 26, ele diz que escreveu para proteger dos falsos mestres, o povo de Deus. E em 5:13 ele diz que o seu propósito era fornecer segurança da salvação para a igreja. Essas coisas escrevi a vocês para que creem no nome do Filho de Deus e para que saibam que vocês têm a vida eterna. Aqui é uma ideia de certeza, de segurança. A âncora da alma está sendo apresentada para nós. Então, 3 temas aparecem como uma via de segurança para comprovar se eu realmente sou um salvo por Jesus. O primeiro tema é a crença correta em Jesus. Como nós vimos no sermão passado, há uma miríade de Cristos em nossa cultura. Há o Cristo dali, há o Cristo da acolá, e em alguma medida o Cristo dali com o Cristo da acolá são contradizentes. No entanto, a gente precisa partir da Escritura e ver o que é que Cristo diz de si mesmo, para que eu tenha uma crença correta e não pense sobre ele o que eu acho, ou o que eu prefiro, ou o que os outros acham ou eles preferem, mas eu pense sobre Cristo o que ele diz. Esse é o primeiro ponto para ter segurança da salvação, crença correta em Jesus. Segundo ponto é a obediência correta aos mandamentos de Deus. Não se obedece a Deus por legalismo, não se obedece a Deus por obrigação, não se obedece a Deus porque é o certo. Se obedece a Deus como alguém que é grato ao que Jesus fez na cruz. Em terceiro lugar, a terceira via de segurança que João apresenta para a gente é o amor correto para os irmãos. Parece que para João a vida de igreja, ela testifica a nossa conversão. Nós gastamos um bom tempo hoje discutindo como a igreja pode testificar a conversão de alguém através da membresia, hoje na escola bíblica. Então, se você não pôde vir, eu convido você a perguntar para alguns irmãos que vieram como isso funciona e certamente eles vão poder lhe ajudar. Agora, essas vias que João apresenta, elas têm 2 propósitos aqui. Ela visa denunciar aqueles que acham que creem em Cristo, mas não são convertidos, e ela tem como propósito também ajudar aqueles que creem, mas duvidam da sua salvação. Dessa forma, então, é possível alguém conhecer a Jesus e ter dúvidas sobre o seu estado espiritual, mas também é possível alguém professar a Cristo e ser mentiroso. Eu quero ser bem franco com os irmãos aqui. Eu quero ajudar você nesse sentido. Enquanto eu leio e preparo esses sermões dessa série, eu sempre gosto de me colocar contra o texto. E se João escreveu para que eu tenha segurança da salvação, a primeira coisa, o primeiro aspecto que eu procuro ver se no meu próprio coração essas coisas estão lá. Eu não estou aqui, eu não consigo, na posição que estou, ajudar ou pegar cada situação específica e colocar você contra o texto. O que eu quero dar são categorias gerais para que você, cônscio da necessidade de fazer isso, pegue a sua vida e compare com o texto e veja se você está entre aqueles que, quando morrer, vão ser chamados para morar com o Pai. Eu não quero, irmãos, gastar meu tempo com coisas que são um pouco secundárias. Eu estou falando de vida eterna aqui.
eu quero convidar você a pensar sobre o que é que vai acontecer quando você fechar o olho. E se João está certo, como eu creio que está, nós temos aqui caminhos para assegurar o nosso relacionamento com Ele. Amém? Então eu dividi essa mensagem aqui em 4 pontos. O primeiro é uma mensagem sobre todas as mensagens. Segundo, quem é Deus. Terceiro, quem nós somos e quem é Cristo. O versículo 5, ele começa: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há nenhuma treva. O verso 5, portanto, aqui, meus irmãos, é uma introdução para tudo o que vai acontecer na porção que nós lemos. Aqui João, ele começa destacando a origem da mensagem, a completude da mensagem e a relação que ele, como apóstolo, tem com essa mensagem. Vamos ver então um pouquinho da origem dessa mensagem. Ele diz que essa é uma mensagem que ouvimos da parte dele. Isso está em consonância com os outros textos do Novo Testamento que falam sobre a mensagem que nós recebemos. Nós não recebemos uma interpretação dos homens de alguns aspectos religiosos. Nós não experimentamos percepções da realidade que homens em determinado período da época escreveram. Nós recebemos a revelação que Deus fez de si. Vai comigo para 2 de Pedro, capítulo 16, versículo 21. Porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo a fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está falando para a igreja que o que ele está ensinando não foi algo que ele inventou, mas foi algo que ele viu com o seu próprio olho e experimentou. João, no versículos anteriores daquilo que nós lemos, ele fala: eu vi, eu ouvi, eu apalpei Jesus. O ponto aqui é interessante porque esses homens aqui, ao crerem nessa mensagem, ao pregarem essa mensagem, eles não foram beneficiados por ela. Se você lembra, daqui a 10 anos, João vai para a ilha de Patmos. E lá ele vai estar preso. O apóstolo Pedro, segundo a tradição, que escreveu esse texto aí, foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, o apóstolo, foi decapitado. Crer nessa mensagem não traria nenhum benefício para eles. A única explicação é que eles acreditassem naquilo que eles ensinavam. Eles não receberam isso. Eles não inventaram isso. Por quê? Se eles tivessem inventado, até que ponto alguém estava disposto a morrer por uma mentira inventada por si mesmo? Ou era necessário um nível de sandice, de loucura, exacerbado, ou de fato eles criam naquilo que eles pregavam? Se você olhar comigo no versículo 20 de 2 de Pedro, você vai ver o seguinte: primeiramente saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de particular ou de interpretação pessoal. Algumas versões dizem de particular elucidação. Versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui é a origem. O texto que nós temos na mão é dado a nós por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo corrobora a ideia de João e de Pedro. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Mais uma vez, aqui Paulo está falando que a origem da Escritura é que ela é inspirada por Deus, soprada por Deus. É Deus quem dá a palavra a nós. Atos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Pedro está falando sobre a eleição de um novo apóstolo para substituir Judas, e ele diz: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo falou por boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Aqui, então, o que está acontecendo é que as palavras que foram proferidas por Davi, registradas na Bíblia, são a mesma coisa que as palavras de quem? Do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a mensagem que nós temos,
a mensagem que é uma mensagem sobre todos, ela veio da parte de Deus. Isso garante a confiabilidade da Bíblia, uma vez que cremos que Deus se revelou à humanidade, uma vez que cremos que Deus é perfeito, uma vez que cremos que tudo que Deus faz é perfeito, a revelação que Ele fez de si também tem que ser perfeita. Para nós invalidarmos a perfeição da Bíblia, nós precisamos invalidarmos a perfeição de Deus. Para a gente, ou Deus revelou a Bíblia, pelo menos deveria sim, ou Ele se comunicou e fez isso de forma perfeita, inspirada, sem permitir que houvesse falha, ou Ele não fez nada. A Bíblia é apenas uma interpretação humana a respeito das coisas divinas. Queridos, então, isso garante. Agora, a segunda coisa importante é a completude da mensagem. Ele diz, a mensagem que da parte dele nós ouvimos. Aqui não é nós temos ouvido ou que nós ouviremos. A ideia aqui é que a mensagem que os apóstolos receberam, ela teve um começo, ela teve um meio e um fim. E ela foi finalizada. A ideia aqui é que não há necessidade de acrescentarmos nada à Escritura. Me parece ser exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, os apóstolos, aqueles que têm autoridade, os homens que lançaram o fundamento da igreja, ainda que eles, Pedro, João e Tiago e todos os outros, viessem, ou mesmo um anjo, encarnasse com suas asas e seu esplendor, viesse ao domingo, depois do louvor, se colocasse à frente da igreja e pregasse um outro evangelho, diferente do que já temos pregado e recebido, que seja anátema. Versículo 9. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja anátema. A ideia é que não há mais necessidade de acrescentarmos nada ao evangelho. Com isso eu não estou querendo dizer que nós não podemos perceber novas implicações do evangelho, ou formas diferentes que o evangelho se aplica à nossa realidade. O ponto é que no evangelho, ou é tudo ou é nada, irmãos. João afirma que já tem ouvido essa mensagem. Essa é uma mensagem completa. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo afirma que por meio da sua palavra e do seu poder, todas as coisas foram concedidas, e essas coisas nos conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Se o nosso alvo como cristãos é desenvolver vida e piedade, ou seja, amizade com Deus, nós já temos, Deus já nos concedeu todas essas coisas, nós não precisamos buscar outras novidades nesse sentido para desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Deus já providenciou para nós todas as coisas necessárias para a vida e a piedade. Essa é a mensagem sobre todos. O terceiro ponto sobre essa mensagem é a relação que João tem com essa mensagem. A mensagem que da parte dele, nós ouvimos e anunciamos a vocês. A relação, então, que João tinha era uma relação de pregação. Ele anunciava essa mensagem. Se você recebeu a mensagem da parte de Deus, se você ouviu a mensagem da parte de Deus, o chamado, então, para mim e para você é que você anuncie essa palavra para todas as pessoas. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Qual é essa mensagem, então? Que mensagem é essa? Que é uma mensagem sobre todos, sobre todas as mensagens. Que mensagem é essa? Pelo texto, eu acho que a gente pode responder olhando 3 coisas. Essa é uma mensagem que fala sobre quem é Deus. Essa é uma mensagem que fala sobre quem nós somos. E essa é uma mensagem que fala sobre quem é Jesus. Primeiro ponto, então, olhando quem é Deus. No versículo 5, João anuncia: Deus é luz. Ao longo da Escritura, Deus e a sua glória são frequentemente descritos em termos de luz.
Aqui no verso 5, ele revela a essência de Deus numa declaração muito breve de 3 palavras. Deus é luz. Deus não é uma luz em meio a muitas outras luzes. Ele não é o portador da luz. A luz não é uma característica de Deus. Mas o texto está dizendo que Deus é luz. Deus é luz. E além disso, a luz de Deus é visível para todos os homens em Jesus. Jesus falou em João 8,12, eu sou a luz do mundo. No credo de Nicéia, eles afirmaram que Jesus era Deus de Deus e luz de luz. O que é que isso implica para nós? Saber que Deus é luz. Eu consigo perceber que 2 ou 3 aplicações ou implicações, mas eu vou me limitar a 2 aqui, por conta até mesmo do tempo. Primeira coisa, quando a gente fala que Deus é luz, é que a luz na Bíblia representa a verdade. E a verdade é que é incorporada pela palavra. A palavra que ele já tinha ouvido, que João falou anteriormente no seu verso. O salmista escreve, lâmpada para os meus pés é o quê? E luz para o meu caminho. A luz e a vida de Deus estão inerentemente conectadas pela verdade. Irmãos, eu sei que isso talvez doa de escutar, e seja difícil, mas eu creio, e por causa desses textos, que a Bíblia é a verdade. E a despeito da Bíblia ser isso, se nós estamos convictos de que a Bíblia é a verdade, uma verdade absoluta, então a nossa vida, a minha e a sua vida, vai ser avaliada por ela. É por isso que eu quero desafiar você a machucar o seu coração com essa verdade. Olhe para o texto e esqueça dos outros. Não pense no seu vizinho, no cachorro, no papagaio que poderia estar aqui ouvindo essa mensagem. Pense em você. Se a Bíblia é a palavra de Deus e se ela é lâmpada para os nossos pés, se eu não a conheço ela, eu estou caminhando em escuridão. Eu estou perdido. Segunda coisa que podemos aplicar sobre a Bíblia ser, ou se Deus ser a luz, é que a palavra dele não é somente a verdade, mas também ele é o padrão de conduta moral. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, vocês antes eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Portanto, andem como filhos da luz. Aqui, então, é um chamado a uma crença correta. E a crença correta, ela precisa necessariamente desembocar numa vida correta. Perceba, não há como abrir mão de nenhuma das duas. Se você tiver uma vida correta, uma vida bela, linda, mas se você não fizer as coisas pela motivação correta ou não crer corretamente, isso não adianta. O contrário também é verdade. Se você tiver uma crença correta, for ortodoxo na sua doutrina, saber explicar bem a Bíblia e conhecer profundamente, até memorizá-la, mas se não viver, isso não adianta. Deus ser luz indica que nós precisamos tanto crer corretamente, como viver à luz da sua palavra. Essas duas propriedades são essenciais na vida de um cristão. Luz e vida, credo e conduta, são essenciais para definir ou para mostrar uma fé verdadeira de uma fé falsa. Se alguém professa possuir a luz e habitar na luz, e ter, por causa da luz, recebido a vida eterna, esse alguém deve mostrar evidências na sua vida espiritual, por sua devoção tanto à verdade como à justiça. Se a verdade e a justiça estiverem ausentes da vida de alguém, não importa o que essa pessoa diga, não importa a seriedade do coração dela, não importa o quanto ela se esforçou, o quanto ela foi honesta com seus próprios sentimentos, isso pode indicar para ela que ela está perdida eternamente. Mateus capítulo 7, versículo 17, 18, 21, 23, 25, 41, todos são textos que provam esse ponto. Eles não podem permanecer, eles não podem pertencer a Deus, porque em Deus não há escuridão alguma, seja escuridão do conhecimento, seja escuridão moral. Precisamos alinhar credo e conduta, doutrina e vida. Amém? O ponto próximo aqui que eu quero tratar, então, é se Deus é esse ser de luz, que revela
conhecimento para a gente, revela a vida. Quem somos nós, então? O texto aqui nos desafia a enxergar nós mesmos como pecadores. E essa talvez é uma verdade que você, como eu falei, talvez não queira ouvir, mas nós somos de fato pecadores. Agora, eu não quero, talvez parte da confusão que acontece, do escândalo que acontece pelas pessoas, é porque as pessoas atrelam o pecado com um ato. Então, eu sou pecador porque eu mato, roubo, minto, fumo, bebo, danço, jogo e assisto Netflix. As pessoas talvez pensam assim. No entanto, parece que a visão bíblica é diferente disso. Salmo 51, Davi fala de si mesmo como alguém pecador ainda no ventre da sua mãe. Que pecado Joquebede cometeu? Quem não sabe, Joquebede é o pseudonome da minha filha, viu? Nome provisório, podemos chamar assim. Mas se ela pudesse escrever e ela pudesse compor um salmo, ela diria: eu sou pecadora. Porque eu nasci em pecado concebeu a minha mãe e o meu pai. O pecado, portanto, não é tanto o que nós fazemos, mas é o que nós somos. Às vezes nós pensamos em pecados como atos que cometemos, mas eu quero desafiar os irmãos a enxergar o pecado como uma disposição que nós trazemos no nosso íntimo. Aquilo que é ligado muito mais ao que eu sou do que ao que eu faço. Dessa forma, o pecado tem a ver com o que somos, com a nossa natureza, com as inclinações da nossa alma. Ainda que não façamos nada moralmente maldoso ou pecaminoso, nesse sentido crasso da palavra, nós somos pecadores. Então, a menor dificuldade de olhar para os irmãos, talvez ninguém cometeu um assassinato aqui essa semana, não. Talvez ninguém vendeu o seu corpo aí para usar drogas aqui essa semana. Pelo menos eu estou crendo que isso não aconteceu. Ninguém talvez traiu a esposa, consumiu pornografia nesse sentido, essas coisas que são mais crassas. Mas por que você não fez isso? Será que você é menos pecador do que aqueles que fizeram? O ponto aqui é olhar para nós quanto essência, e nós somos pecadores. Isso torna a questão complicada, meus irmãos. Se o pecado é uma predisposição, é uma inclinação da minha vontade, eu sou réu diante de Deus mesmo antes do meu nascimento. Ser pecador, então, é uma das inúmeras coisas que não estão na minha vontade. Assim como eu não escolho os meus pais, não escolho o meu sexo, não escolho a cor dos meus olhos, não escolho a quantidade de dedos que eu tenho, eu também não tenho a opção de escolher não ser pecador. Você e eu somos pecadores. Veja que nós estamos expandindo a compreensão de pecado que geralmente nós temos. A essência do pecado, portanto, é que nós tentamos tomar o lugar de Deus. Nós gostamos de estar no comando da nossa vida. Nós gostamos de estabelecer as regras. E eu coloquei aqui não somente estabelecer as regras, mas também nós queremos definir o campo onde o jogo vai acontecer. Nós queremos fornecer as nossas próprias definições do que é certo e do que é errado, do que é pecado e do que não é. João, por outro lado, não está interessado nas minhas e nas suas opiniões sobre o pecado. A verdade divina é quem estabelece o padrão. João está dizendo, vamos ouvir o que a mente de Deus fala sobre o assunto. E eu acho que vai facilitar o nosso entendimento do texto olhar em 3 condicionais. Se você olhar no versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então essa mentira é uma mentira que nós contamos para os outros. Tá? Se eu dizer, se eu falar, se eu afirmar, se eu confessar publicamente que eu tenho comunhão com Ele, eu estou mentindo para os outros. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós nos enganamos e a verdade não está em nós. Então no versículo 8, a mentira é contada para mim mesmo. Se no capítulo 6 eu minto para os outros, no 8 eu minto para mim mesmo. Mas o pior de todos é o que está no versículo 10. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele mentiroso.
e a sua palavra não está em nós. Versículo 6, eu estou mentindo para os outros. Versículo 8, eu estou mentindo para mim mesmo. Versículo 10, eu estou mentindo sobre Deus. Vamos ver então essas estruturas aí. Versículo 6. O apóstolo João fala então de uma mentira que nós contamos para os outros. Só um minutinho, irmãos. Aqui nós vemos uma pessoa que professa sua fé em Jesus. Isso requer que ela tenha uma vida que corresponde à fé dela. Andar nas trevas significa claramente andar de uma maneira que é totalmente contrária a Deus, em quem não há escuridão alguma. Portanto, qualquer alegação, qualquer afirmação, qualquer confissão que eu e você possamos fazer de que estamos em comunhão com Deus, enquanto nós andamos nas trevas, isso é claramente considerado uma mentira. Andar aqui, nesse texto, se refere à maneira como se vive e como se comporta. Andar na luz significa permitir que a vontade revelada de Deus motive e guie as nossas ações e decisões. Então aqui nós temos 3 esferas. A Bíblia, ela reorienta a minha motivação, assim como orienta as minhas ideias e assim como orienta as minhas ações. Se eu tiver ações corretas e ideias erradas, se eu tiver ações corretas, motivações erradas, se eu tiver ideias corretas, motivações certas, mas 0 ações, nós somos chamados a viver uma vida que abarca a completude do ser. Eu sei porque faço, faço porque quero e faço o certo. Se eu sei o certo e faço, mas não tenho vontade, eu não estou motivado em glorificar a Deus, eu sou um fariseu. Eu faço o correto, mas faço com a motivação de ser visto pelos outros. Se eu faço o correto, com a motivação correta de ajudar os outros, mas não conheço que isso é para Deus, isso não adianta. Tito vai falar, para os ímpios, até o que é bom é mal. Vocês lembram lá do texto? Vamos olhar lá o texto. Não está aqui também no meu esboço não, mas... Tito capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aqui é a ideia. Qual é a diferença de uma ação social feita por alguém que não tem a consciência, que tem a consciência correta, a mente, o relacionamento por Deus, e alguém que tem a mente corrompida? É a ação muda. A ação é a mesma. Entregar a cesta básica vai alimentar a pessoa que está com fome da mesma maneira. Mas como é que a gente vai interpretar esse texto aí? A ideia desse texto é que não somente a ação importa, mas a motivação do coração e as explicações que eu tenho importam. Por isso, irmãos, que conhecer a Deus é importante nesse sentido. Amém? Verso 8 de 1 João. Então, nós vimos aí o que é mentir para os outros, né? Então, não minta para os outros, por favor. Me ajude também a não mentir, se você me encoraja aí nesse sentido. Verso 8. Vemos que aqueles que vivem na morte e nas trevas não mentem apenas para os outros, dizendo acreditar em uma coisa enquanto vivem em outra, mas eventualmente eles mentem para si mesmos, tornando-se autoenganados. A sua bússola espiritual está autocentrada em sua moral interna. Eles, por sua própria consciência, dão razão ao errado. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo diz: pela hipocrisia dos que falam mentira, eles têm cauterizado a própria consciência. A ideia é que a pessoa ficou cega para si mesma. É aquela mentira que você mente tanto que você já se convenceu de que a mentira que você conta para si, ela é verdadeira. Olha, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. A ideia de cauterizar é uma ferida que cicatrizou. Se o pecado é uma doença, é uma ferida, a doença desse camarada aí está cicatrizada. Ela não fere mais ele.
Ele agora mente deliberado, ele se engana, ele se engana na mentira que ele conta. A questão do auto-engano em relação ao pecado na vida do cristão é uma questão perene. A natureza caída nos leva a racionalizar, a terceirizar e assim negar o nosso pecado. Quantas maneiras existem, irmãos, hoje em dia para poder se negar um pecado? Uma doença, um transtorno, algo que você foi levado a fazer por causa dos outros. Igual aquele rapaz estava na delegacia, e alguém perguntou por que ele roubou a moto. Aí ele disse que, na verdade, é a casa, né? Ele disse que passou, a porta estava aberta, ele disse, entra na minha casa, entra. Ele não teve culpa, ele não queria fazer isso, mas ele foi tão bichinho, ele foi tão levado pelo som doce da canção, que ele roubou o som para poder escutar em todos os seus momentos na vida. Portanto, ele não é errado, ele não é pecador, é uma vítima da sociedade, talvez. Os irmãos Karamazov, de Dostoiévski, ele escreve o seguinte: o pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo e acredita em suas próprias mentiras. Ele chega a um ponto em que não consegue distinguir nenhuma verdade dentro de si ou ao seu redor, e então ele entra num estado de desrespeito a si mesmo. Não respeitando a ninguém, ele não ama ninguém, e para se divertir, ele se entrega às suas próprias paixões e deleites vulgares. Torna-se como um animal, completo em seus vícios. E tudo isso porque ele mentiu para si mesmo. Como é que você lida com seus erros aí? A gente, no pequeno grupo de casais, está estudando um livro de David Haver, Quando Pecadores Dizem Sim, e ele tem uma frase, um epígrafe, que começa, acho que o segundo capítulo, ele fala: o pecado, Cristo só será doce quando o pecado for amargo. Lembre-se disso. Cristo só será doce quando o pecado for amargo. Essa postura espiritual, meus irmãos, que afirma: eu não tenho pecado, portanto eu não preciso de Jesus como um advogado, como um perdoador. João julga essa postura. E ele é rápido e direto em seu julgamento. Ele diz: essas pessoas se enganam e a verdade não está nelas. A mensagem de João é clara: você diz que não tem pecado, mas Deus diz que você tem. Você diz que não precisa de um Salvador, mas Deus diz que você precisa. O Charles Spurgeon, ele acertou quando ele falou que a ideia de não ter um pecado não passa de uma ilusão. Você está completamente enganado sobre você mesmo se você diz isso. A verdade não está em você. Você não viu a verdadeira luz. Você deve ter fechado os seus olhos para a palavra de Deus. Você deve ser estranho ao seu próprio coração. Você deve estar cego para a sua própria conduta. E você deve ter esquecido de examinar os seus próprios pensamentos todos os dias. E pensar e pesar as motivações que lhe levam a fazer algo. Se você não fez isso, facilmente você teria detectado a presença do pecado. Aquele que não consegue encontrar pecado em si mesmo é igual alguém que não consegue encontrar água no mar. É mais tolo do que aquele que não consegue perceber o pecado em seus membros. Assim como o sal dá sabor a cada gota do Atlântico, o pecado afeta cada átomo da nossa natureza. Se você for para o mar e não conseguir encontrar água, é a mesma coisa que você olha para dentro do seu coração e não conseguir encontrar pecado. Talvez até a minha fala aqui seja motivada por pecado. Nesse sentido. Já contei para vocês o dia que eu dei o presente para Keis? Dia dos namorados do ano passado. Vocês lembram? Vou contar. Então, no ano passado, exato um ano atrás, eu estava dando aula, uma sexta-feira. Passei em frente à Cacau Show. E eu escolhi uma das cestas mais bonitas que correspondia à quantidade que eu podia pagar. Então eu disse: me dê essa cesta aí. Cheguei em casa, ela estava tomando banho, saiu do banheiro, e eu dei a cesta de chocolate para ela. Ela olhou para mim e falou assim: obrigado. E saiu, deixou em cima da... Eu fiquei: tá errado, Keis. Eu pensava que tu ia pular no meu pescoço, me agarrar, me beijar, dizer: meu Deus, que homem! Que homem romântico é esse? Eu casei com o melhor marido do mundo.
Até que eu olhei o meu coração e eu vi que eu não estava dando a cesta para ela. Eu estava dando a cesta para mim. Eu não estava dando a cesta porque eu queria fazer um bem a ela. Eu estava dando a cesta para ela porque eu queria que ela tivesse mais estima por mim. Percebe a diferença? Será mesmo, irmãos? Mesmo coisas boas que nós fazemos para aquele que nós amamos, será que não são motivadas por egoísmo? Você conhece a história de Narciso? Conhece a história de Narciso, aquele mito? De onde vem o adjetivo narcisista? Narciso era um homem bonito, que por onde passava encantava por sua beleza. Até que um dia, uma moça se apaixonou por Narciso. E então ela disse: Narciso, eu estou apaixonada por ti, eu quero me casar contigo. Narciso olhou assim: você não é bonita o bastante para a minha beleza. Eu não lhe quero. Então aquela mulher amargurada jogou uma praga sobre Narciso. Ela disse: eu desejo, Narciso, que você encontre uma paixão tão forte, tão avassaladora, que essa paixão lhe mate. E Narciso, como um caçador, começou a ir beber água no rio. E toda vez que Narciso se abaixava para beber água, Narciso via a si mesmo. E um dia, a paixão que Narciso tinha por si mesmo foi tão forte, que ele, em busca de se encontrar, mergulhou nas águas do rio e nadou até se afundar, porque Narciso se amava demais. Ele morreu. Aí algum dia, alguém viu o rio chorando a partida de Narciso. E a árvore perguntou: por que chora tu, ó pobre rio? Não sabe tu que Narciso não te amava? Que Narciso via à beira da tua margem apenas para se ver? Ao que o rio respondeu: eu sei disso, mas quando Narciso se abaixava para se ver em mim, a minha borda eu via refletida no olho de Narciso. Moral da história: o rio também era narcisista. Todos nós somos narcisistas. Se formos honestos, irmão, nós somos apaixonados por nós mesmos. Por isso, então, que tal como aquele que não consegue encontrar água no oceano, é aquele que não consegue encontrar pecado no seu próprio coração. Verso 10. E aqui nós chegamos ao cúmulo de todas as mentiras. O pior tipo de mentira que nós vemos é que, quando nós vivemos dessa forma, nós não só estamos mentindo para os outros, mentindo para nós mesmos, mas também nós estamos fazendo de Deus mentiroso. Olhando para o versículo, parece que alguns leitores de João estavam considerando se a morte de Jesus era realmente o centro do coração do Evangelho. Se houvesse alguma maneira de eles entenderem que nunca pecaram, ou que depois da sua conversão, eles não precisavam mais de Jesus, talvez eles poderiam mudar o foco do Evangelho, poderiam tirar da cruz e colocar para os ensinamentos, a vida e o exemplo de Jesus. Quando o pecado se torna ultrapassado, meus irmãos, a necessidade da cruz se esvai. Talvez você esteja lutando aí com a compreensão da obra de Deus. Talvez você pense: não há necessidade de cruz, não há necessidade de uma morte. Isso é uma ideia retrógrada. Não é mais necessário compreender isso. Hoje a nossa religião é um pouco mais sofisticada. Nós precisamos ir além do que significa a obra de Jesus. Mas sempre que alguém nega a necessidade da cruz, meus irmãos, uma presunção implícita, como uma presunção implícita da sua própria inocência, é levantada. Quando ela nega a cruz, ela está dizendo: eu não pequei e não preciso de Jesus. Portanto, não negue a cruz. E por fim, então, para a gente caminhar para o final, capítulo 2, versículo 1 e 2. Nós vimos a mensagem, nós vimos quem é Deus, nós vimos quem nós somos. E agora sim nós vamos responder quem é Jesus. Um livro que eu estava lendo, Five Views About Jesus, 5 visões sobre Jesus, eu acho, se ser traduzido assim, diz o seguinte: quem é Jesus? Um profeta, um homem santo, um mago ocultista, um rabino inovador, um psicoterapeuta indutor de transe, um judeu sábio, um revolucionário político, um conspirador essênio,
um exorcista itinerante, um mito historicista, alguém que é um teólogo da prototeologia da libertação, um artesão camponês, um fariseu observador da Torá, um filósofo cínico, um agente escatológico autoconsciente, um reformador socioeconômico, um reclamante messiânico paradoxal, ou, finalmente, alguém que se via, em certo sentido, como a própria encarnação de Deus. Eu acho, irmãos, que não há pergunta mais importante na vida do que essa. Quem é Jesus para você? Um rabino? Um profeta? Eu acho engraçado essa. Um exorcista itinerante? Um agente socioeconômico, talvez? Alguém que veio para lutar pelas desigualdades sociais de sua época, que veio subverter o sistema religioso. Quem é Jesus para você? Vamos olhar para o texto e responder? Duas coisas só. Jesus é o nosso advogado. Primeira coisa que eu quero olhar com vocês. Se o nosso principal problema para resolver é o pecado, o que é que nós fazemos então para resolvê-lo? O texto diz, capítulo 1, versículo 9, que nós precisamos confessar os nossos pecados e correr para Jesus. Nós devemos fugir para o nosso Salvador, meus irmãos. Para ser salvo do nosso pecado, nós precisamos ir até a cruz. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, Jesus, o justo. Este advogado é um advogado sem pecado, sem mácula, sem mancha. E em sua natureza, todas as ações são encontradas perfeitas. Não há ninguém como ele. A palavra advogado aqui significa aquele que ajuda. E é chamado para estar ao lado de alguém em um momento de necessidade. Este ajudante nos ajuda quando nós pecamos. Ele é o purificador do pecado, ele é o perdoador do pecado, ele é o ajudador quando nós pecamos. Meus irmãos, vejam como o evangelho é incrível. Nós precisamos de Jesus como advogado porque nós somos pecadores. Meu filhinho, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, saiba que nós temos um advogado junto ao Pai. E a outra coisa sobre Jesus é que ele é a nossa expiação. João agora nos informa porque Jesus ele pode ser o nosso advogado. É porque ele fez a propiciação dos nossos pecados. A propiciação é uma expiação. São duas palavras que as pessoas geralmente não conhecem muito. Mas a palavra propiciação é uma palavra muito importante no Novo Testamento. Ela carrega a ideia de satisfação da ira de Deus. Jesus foi crucificado para expiar os nossos pecados, para aplacar a ira santa de Deus. A santidade de Deus demanda que ele seja justo. E a justiça de Deus, ela pune os nossos pecados. Veja, meus irmãos, falar de um Deus que pune, talvez os irmãos achem um pouco retrógrado, atrasado. Mas eu convido você a pensar sobre Deus ser amor. Quem é que acha que Deus ama criança? Todo mundo acha que Deus ama criança. Quem aqui ama criança? Os irmãos gostam de criança? Então, por causa do amor que eu tenho a criança, se eu vejo uma criança levando um chute na barriga, o que é que deveria gerar em mim? Eu amo ela. Eu deveria ter o quê? Raiva de quem está chutando, não é verdade? Agora, se Deus ama todos nós, o que é que você acha que Deus deveria sentir quando Ele vê o que você pensa sobre as outras pessoas? Alguém que já maquinou o mal na mente, embora não tenha feito, mas maquinar o mal, pensar coisa ruim mesmo. Eu queria que fulano desse ruim, morresse. O cara buzinou, eu queria que esse cara batesse o carro agora. O cara da moto quebrou o vidro. Rapaz, se tivesse uma queda, era bem feito. Já fez isso? O que é que você acha que o Deus que ama aquela pessoa sentiu quando você pensou isso? Ele gostou, é legal, é isso mesmo. Se Deus é amor, irmãos, Ele precisa odiar o mal. E o mal está em nós. A única explicação para nós sermos alvos do amor de Deus é que a ira santa de Deus foi satisfeita em Jesus. Os nossos pecados não foram perdoados no sentido de esquecidos. Os nossos pecados foram pagos.
em Jesus. Ele expiou o nosso pecado. A ira santa de Deus era para ser derramada sobre nós e foi derramada sobre ele. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos apegar a Jesus. Eu quero finalizar então deixando a seguinte reflexão para os irmãos. Reflexão que eu encontrei de um coração muito apaixonado por Jesus, que dizia o seguinte: eu procurei por toda parte, eu procurei dentro e fora da minha própria cabeça e do meu próprio coração, e não encontrei nada além desse homem e suas palavras que ofereçam alguma resposta ao dilema do pecado. Se a luz dele se apagou, então não há luz. Mas isso não é verdade, porque no domingo de manhã ele ressuscitou. Ele diz: eu procurei dentro e fora do meu coração, no mundo inteiro, e não encontrei ninguém tão eficiente para resolver o problema da miséria humana. Finalmente, meus irmãos, a luz não se apagou. A luz veio na pessoa de Jesus. É para ele então que nós devemos fugir. É ele que nós devemos levar ao mundo. É para ele, por meio dele, que nós devemos viver.